Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. O mais antigo e maior edifício colonial da África do Sul começou a ser construído em 1666 e foi ocupado em 1674. É tão perto do mar que o fosso se enche com a maré alta. O Castelo da Boa Esperança foi o centro da atividade civil, administrativa e militar na cidade do Cabo por 150 anos e também foi o local de punições desumanas, de torturas e execuções. Hoje é um museu que oferece uma tour assombrada pela chamada Rota Fantasma da cidade do Cabo. Há muitas celas cheias de pichações e a cela mais assustadora, chamada de Buraco Escuro, é um calabouço sem janelas que também servia de câmara de tortura. Durante as enchentes de inverno, o calabouço enchia a quase 2 metros e muitos prisioneiros que estavam acorrentados às paredes se afogavam. Entre os muitos prisioneiros ilustres que passaram maus pedaços nas masmorras do castelo, estava o rei Zulu Catevaio e algumas de suas esposas. Segundo os guardas, há cerca de 100 fantasmas habitando o local, entre eles uma estranha figura escura, cerca de 2 metros de altura, que é vista só de tempos em tempos. Sua primeira aparição foi em 1915, quando ele saltou para dentro dos muros do castelo. Também já foi visto caminhando pelos corredores e arcadas e observando pelo parapeito das janelas. Não foi possível ainda saber quem ele é. Nos corredores também se escutam passos e o sino do castelo é ouvido em algumas noites. Acredita-se que seja o fantasma de um guarda que se enforcou na corda do sino há mais ou menos 300 anos. Ele também se materializa na forma humana, flutuante, sem as pernas. Há também o fantasma de um cachorro preto muito grande que surge, rosna para os visitantes e tenta pular neles. Mas antes de os alcançar, ele simplesmente desaparece. Por todos os corredores e alas, luzes acendem e apagam sozinhas, e na sala da guarda, um dos vigias ouviu as vozes de um homem e uma mulher discutindo. Mas é claro que quando ele foi ver, não tinha nada. Outro fantasma ilustre é o do governador Pieter Van Nudte, morto nas masmorras em 1729. O que aconteceu foi que 7 soldados foram condenados a ficar nas masmorras do castelo por deserção. Só que mais tarde viram que foi uma condenação injusta. Mas o governador anulou a pena branda, que seria apenas ficarem presos, e eles acabaram sendo condenados a morrer na forca. Mas morreram o amaldiçoando. Quando, tempos depois, outro soldado descobriu que seus colegas morreram enforcados, mesmo sendo inocentes, chamou o governador para uma conversinha e o levou até a masmorra, onde também o enforcou, como vingança. Não tão ilustre, mas bem mais famoso, é o fantasma de Lady Anne Bernard, um dos mais avistados. Lady Anne era amante do então governador Lord Macartney, que tinha deixado sua esposa na Inglaterra. Então, ela era vista como a primeira-dama. Seu hábito de tomar banho sem roupa na enorme piscina do jardim fez com que as senhoras do lugar ficassem de cabelo em pé. Elas não sabiam que, na Inglaterra, esse hábito era bem comum entre os ricos e os nobres. Hoje, ela é vista passeando pelos corredores e arcadas e também dançando, com um belo vestido de festa, no salão de baile. Lady Anne não morreu no castelo, apesar de assombrá-lo. Alguns dizem que o que aprende lá é o amor que tinha em vida pela cidade do Cabo e pelo castelo da Boa Esperança.
Já outros acreditam que ela esteja presa por uma maldição. Essa maldição vem de um quadro na sala de visitas de Lady Anne. A pintura de 2 pavões tem a fama de ser amaldiçoada pela esposa, a oficial, de Lord Macartney. Ela teria descoberto que o marido tinha uma amante e mandou de presente para os dois o quadro enfeitiçado. Ele está até hoje no mesmo lugar. Alguns dizem que esconde um cofre com um tesouro da Companhia Holandesa das Índias Orientais, mas outros acreditam que esconde, na verdade, outra passagem secreta. Ninguém nunca vai saber, já que, segundo dizem, se esse quadro for movido, vai acarretar uma maldição terrível para quem fizer isso. E então ninguém nunca nem se arriscou. Sua influência é tão forte que durante as restaurações os operários cobriam o quadro com um pano porque diziam que ele os perturbava, fazia barulho, deixava a sala com um clima muito pesado. A Dama de Cinza também é muito conhecida pelos vigias noturnos e pelos funcionários. Muitos são os relatos da aparição de uma mulher usando um vestido de veludo cinza que atravessa os salões e corredores, chorando desesperadamente. A dama que foi vista durante tantos anos nunca mais apareceu depois que um esqueleto de mulher foi encontrado emparedado na masmorra. Mas ela não foi a única. Muitos outros esqueletos já foram encontrados nas paredes durante as reformas. Sabe-se que muitos prisioneiros morriam afogados naquelas masmorras durante as inundações. E quando isso acontecia, os guardas simplesmente os emparedavam e os esqueciam. E são justamente eles, os guardas, que mais têm histórias para contar. Durante as rondas, eles ficam de sangue gelado ao ouvirem gritos que ecoam por todos os lados, principalmente nos calabouços. Eles são seguidos por passos, tocados e empurrados, e têm tanto medo que ficam apenas do lado de fora. E se caso precisem ir de uma ala a outra, preferem dar a volta do que passar por certos pontos. Um deles chegou a dizer que prefere perder o emprego, mas por nada fica de guarda no buraco escuro. Ele já viu por lá vultos dos prisioneiros e escuta seus gritos de dor e seus lamentos. Inclusive, já foi várias vezes atacado fisicamente com arranhões. Hilton Frederick trabalhou muitos anos como guarda noturno e justamente no horário mais temido, que é das 2 às 4 da manhã. Segundo ele, é o horário onde acontecem as coisas mais bizarras. Ele contou que certa noite ouviu vozes gritando por socorro na masmorra, onde fica a câmara de tortura. Quando foi investigar, não viu ninguém, só que sentiu uma presença que fez ele ficar muito assustado. Ele precisou sair imediatamente. Dias depois, ele adoeceu e pediu demissão. Outros guardas também se recusam a ir lá porque dizem que há uma força, como se fosse um vácuo que os puxa para dentro das celas. Em 1952, um casal teve permissão para passar uma noite no castelo a fim de investigar os fenômenos. A certa altura, eles adormeceram e foram acordados por um barulho e viram que um soldado estava desesperado apontando a arma para o lado de fora. Eles, claro, foram perguntar o que estava acontecendo, e o soldado respondeu que estava acontecendo um motim na cidade e que logo eles iriam invadir o castelo. Só que na manhã seguinte, ao deixarem o lugar, o casal foi atrás de saber o que tinha acontecido, mas acabaram fazendo papel de bobos, porque todo mundo respondeu que não aconteceu absolutamente nada. A cidade estava tranquila, não tinha por que tanta preocupação. Interessante também foi o caso de um guia turístico que passou pela arcada, perto da masmorra, sentiu algo muito estranho e viu alguém no alto acenando para ele. O corpo arrepiou na hora, porque ele sabia que naquela noite estavam ali apenas ele e outro guarda de plantão. Outro que teve uma experiência para nunca mais esquecer foi um antigo zelador que perdeu a última condução da noite e não teve outro jeito, ele teve que dormir no castelo.
No meio da madrugada acordou sentindo um peso no peito e o corpo como se tivesse sido amarrado. E ele garante que não foi paralisia do sono. Ele estava de fato amarrado, ele sentia as cordas. Não sabia explicar direito o que aconteceu, mas só se libertou ou foi libertado pela manhã. Todos os que trabalham no Castelo da Boa Esperança concordam que há muitos fantasmas, mas nenhum deles sente nada de maligno nessas presenças. Sentem só mesmo medo de estarem sendo vigiados o tempo todo por aqueles que tanto sofreram naquelas masmorras e daqueles que ainda vivem ali, mesmo que seja em outro plano. Semana que vem eu volto com outro lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.